Olá, bem-vindo aos nossos treinamentos continuados para líderes. E o tema de hoje é Ponto Pilatos falhou em liderar. E esse estudo foi extraído da Bíblia da Liderança. E o texto bíblico está lá em Mateus capítulo de 11 a 31. Depois você dá uma olhadinha no texto para você se aprofundar bem no assunto. Mas por enquanto vamos ficar aqui no texto do nosso estudo. Bom, líderes não podem passar por cima de problemas. Nós não podemos liderar sem assumir responsabilidades. E Pôncio Pilatos, o governador romano de Israel, ele deu um péssimo exemplo de um líder que falhou em assumir responsabilidades. Quando Jesus lhe foi apresentado para julgamento, ele não pôde achar nada de errado com ele. Contudo, apesar de o julgar inocente, ele sucumbiu diante da pressão da multidão. Percebendo que eles queriam condenar um inocente, ele lhes ofereceu uma escolha: Barrabás ou Jesus. Quando eles erradamente escolheram Jesus como o mais cruel dos homens, Pilatos caminhou até uma pia com água e tentou lavar as mãos de qualquer responsabilidade para a sua decisão. Ele imaginou que poderia evitar as consequências que lhe recairiam. Pilatos, na verdade, ele cometeu o pecado de omissão e tentou evadir-se da responsabilidade por meio de um artifício legal. Nada disso surpreendeu os judeus, uma vez que Pilatos tinha toda uma história de atitudes semelhantes. Ele tendia a atirar o corpo fora quando as coisas esquentavam. Certa vez, quando ele resolveu colocar a águia romana dentro do templo, prontamente 5.000 judeus marcharam rumo à sua casa de férias para exigir que ele a retirasse de lá. Ele, então, reuniu seu exército e exigiu que os judeus se retirassem. Como os judeus se recusaram, ele ameaçou cortar-lhes a cabeça. Os judeus caíram de joelhos e disseram: "Vá em frente." Chocado com a convicção moral, ele voltou atrás. Dessa ocasião em diante, os judeus dobraram a espinha desse homem e sabiam que ele correria de sua responsabilidade. Ele evidenciou compromisso político e moral. Mas o que levou Pilatos a lavar as mãos de sua responsabilidade? Primeiro, ele tinha problemas de base. Pilatos nunca forjou seu caráter para opor-se a adversidades. Os conflitos o paralisavam. E infelizmente vivemos ainda hoje com muitas pessoas com esse tipo de problemas. Dificuldades vão existir, situações complicadas vão acontecer e nós precisamos ter caráter e base para lidar com essa situação que muitas vezes vem de forma inesperada. Por isso que precisamos estar sempre estudando, precisamos estar nos atualizando para poder lidar de maneira sábia, inteligente e saber opor-se às adversidades com a inteligência e a sabedoria necessária do momento. O segundo é que ele tinha problemas com a futilidade. Ele tinha percebido que não haveria nenhuma decisão que fosse a correta. Assim, por que perder tempo? A apatia cresce quando nós percebemos que a ação parece inútil. E esta é uma realidade que também acontece hoje em dia. Os problemas surgem e às vezes a pessoa não sabe como lidar com isso, empurra o problema para debaixo do tapete e vai levando a vida. Muitos líderes têm cometido esse péssimo erro de administração nos cargos que têm exercido. Terceiro, ele tinha problema com o medo. Pilatos sentiu-se preocupado com a própria sobrevivência. Se ele contrariasse os judeus, ele temia perder o controle, a imagem pública ou sua posição. A advertência de sua esposa pôs ainda mais combustível a seu medo. Medo é uma coisa inevitável, mas não podemos deixar de tomar as atitudes corretas, de ter uma gestão mais eficiente dentro dos problemas que nos surgem por causa do medo. Tem que engolir o medo e encarar as situações com a sabedoria e a força necessária para que tudo possa se encaminhar da melhor maneira possível.
Quarto, ele tinha problemas com o fracasso. Ele sabia que o tumulto estava fomentando. Da última vez que isso havia acontecido, ele falhou em opor-se na ocasião. E os judeus sabiam que ele blefava. Eles sabiam que Pilatos tinha muito mais medo do fracasso do que eles. Os fracassos são inevitáveis na nossa vida. Nós somos seres humanos e muitas vezes nossas atitudes podem não ser as melhores. Mas pior do que fracassar tentando é fracassar por não ter feito nada. E infelizmente estamos diante de muitos líderes que não têm tomado uma posição diante das lutas. Nem que às vezes as nossas decisões falhem, não podemos falhar por não ter tomado nenhuma atitude. E mais, ele tinha problema de foco. Os líderes não podem ser neutros ou inertes diante de decisões cruciais. Pilatos foi até um lavatório e tentou lavar as mãos de toda a confusão. Líderes precisam estar focados em encontrar soluções para as adversidades que se levantam na sua administração. Mas vamos ser honestos, muitas vezes isso acontece por falta de uma preparação genuína, verdadeira e eficaz ao longo da sua caminhada rumo a uma liderança que realmente possa produzir resultados. Mas que possamos, dentro da obra que realizamos para o nosso Deus, participar de seminários, treinamentos. Acredito que ler bastantes livros voltados para a liderança possa nos ajudar, para que quando a hora crucial acontecer, possamos dar uma resposta que realmente possa solucionar as adversidades que nos vêm diante da nossa liderança cristã. Bom, essa é a mensagem que nós temos para hoje. Que Deus abençoe você. Até a próxima.